e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 8h15 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Estamos ao vivo com Folha no Ar, primeira edição. E o programa vai ganhando aí os seus comentários, né, os seus seguidores na internet, nossos seguidores, né, nossos ouvintes. E já tem aí uma série de comentários que daqui a pouco a gente passa também, né, Arnaldo, para o professor antropólogo da UF, o Carlos Valpasso, que hoje nos honra com a sua presença. E a gente falava, né, no bloco anterior, Arnaldo, desse impacto da pandemia no convívio de uma forma em geral. Teve aquela história de, no começo, né, a pessoa falou, ó, depois dessa pandemia, muita gente vai melhorar, vai aprender, vai, enfim, né, vamos conviver melhor. Como é que pode ser avaliado isso? Essa questão do ódio também, que aumentou, ou é a impressão de algumas pessoas, e também no cronograma de vários setores, como o próprio setor do professor, que é a educação, Arnaldo. Já que você falou sobre essa questão das pessoas melhorarem, né, que existia muito essa perspectiva de que a gente não vai sair igual a gente entrou, é uma certeza. Agora, existe uma aposta na melhora. Aí quando a gente olha comentário de Facebook aqui, por exemplo, essa divergência, esse dualismo, né, entre direita e esquerda já posto aqui nos comentários, parece que nada mudou, né, professor? Pelo menos nesse entendimento político, nesse entendimento quanto à ciência, parece que a pandemia não trouxe alteração nenhuma. O senhor concorda? Olha, a gente tem a pandemia, ela é uma crise, né? Ela desencadeia uma crise de uma certa natureza. No entanto, você tem formas de interpretar os eventos que vão se apresentando. Socialmente, a gente tinha um país, antes da pandemia, que era um país dividido, né? A eleição, ela foi marcada por uma divisão do país, né? Temos de um lado a esquerda, temos do outro lado a direita, e ficou muito simples dividir as coisas assim, né? Tudo agora, dependendo do que você fala, você é de um lado ou de outro. As pessoas não querem saber, elas classificam e já te colocam ali num quadradinho. Isso não acabou com a eleição. Havia uma expectativa na época de que, terminado aquele período eleitoral, que foi um período muito intenso, né, as pessoas voltassem a se entender e que houvesse uma espécie de consenso e um retorno ao que era a normalidade aparentemente pacífica. Mas isso não aconteceu, né? Isso foi intensificado. Foi continuado. Então, quando chega a pandemia ela é interpretada por essa lógica. Existem pessoas que vão agir de um jeito, elas são de esquerda. Existem pessoas que agem de outro, elas são de direita. Então, se a pessoa ela tem críticas à forma como foi conduzida a administração pública da pandemia, ela é de esquerda. Se ela diz que tem que todo mundo ir para a rua, normal, vamos pensar positivo, ela é de direita. E a coisa é um pouco mais complicada que isso, né? Se você perguntar o que a gente tem dados. Os dados científicos sobre a pandemia, eles foram sendo construídos ao longo da pandemia. Se você não tinha uma doença antes, você não tinha como ter uma espécie de consenso, uma espécie de conhecimento já estabelecido. O que a gente tinha anteriormente era um conhecimento sobre as formas de apresentação de uma pandemia. Como é que se dá uma infecção, como é que se dá contágio, e aí, de acordo com o que existia previamente, os cientistas de diferentes áreas foram abordando aquele problema. Como a gente teve um impacto muito grande em cima da vida cotidiana, isso aí virou o assunto do momento, nos telejornais, na internet. Então, aos poucos, todo mundo foi se transformando numa espécie de especialista em pandemia de coronavírus. Sendo que o que assusta é o seguinte: há uma tendência a acreditar, né, por muitas pessoas, que basta
uma interpretação sobre o problema que ele vai se transformar naquilo. E não, né? A ciência ela não pode ser pensada como uma coisa de esquerda ou de direita. A ciência ela pode não ser neutra, ela trabalha com questões de contextos históricos específicos. Agora, você tem vários debates, né? Você tem posturas diferentes no campo científico. Não há um campo científico homogêneo. As pessoas não são todas iguais, nem das mesmas áreas, né? Só que elas têm que dialogar para apresentar coisas razoáveis, né? Você apresenta um conhecimento que foi submetido a uma metodologia. Então, uma dos problemas que a gente enfrenta hoje é esse tipo de mentalidade pobre na interpretação daquilo que tem sido apresentado. Pobre por quê? Porque você quer dividir tudo entre esquerda e direita. A coisa não funciona assim. A vida não é esse dualismo barato que tem sido apresentado. Existem questões mais complicadas. E pessoas morreram no meio disso, né? Pessoas morreram. A solução de enfrentar, etc. e tal, não salvou os empregos. Salvou? Não salvou. Simples assim, né? As pessoas morreram em grande quantidade, elas continuam morrendo e a economia continua mal. Então, a gente tem uma questão. Falar isso significa que você é de um lado ou de outro? Não, isso significa que você está analisando o problema. Ou vai dizer que ninguém morreu, né? Porque tentaram, é importante lembrar disso, tentaram dizer que as mortes eram encenadas. Tentaram dizer que fizeram notícias falsas, né? Pegando uma história de São Paulo, não sei quantos anos atrás, para dizer que estavam enterrando caixões com pedras, né? Então, se enterraram um caixão com pedra, então não tem morto. E aí, várias correntes de redes sociais estabelecendo coisas do tipo a prefeitura ganha não sei quantos reais a cada morte anunciada, né? E eu não entendi por que no final das contas, ele não anunciou logo alguns milhões para compensar a questão dos royalties, né? Então, tem umas coisas sustentáveis, né? E as pessoas acreditam. O problema é que as pessoas acreditam nessas informações. Justamente. E aí elas se posicionam e passam a atuar de acordo com essas crenças que elas estabelecem. Como se essas fossem as verdades, né? Exatamente. Esse mundo pós-verdade que a gente está vivendo, ele tem impactos muito, muito cruéis. São questões que maltratam a vida cotidiana. Você não ter uma fonte confiável, né? Tipo, você confia em qualquer coisa, pronto, a gente tem um problema. Se você pode dizer, recuperar uma notícia de 10 anos atrás, que era uma fraude com relação a seguro, para dizer que uma pessoa enterrou um caixão com pedra, mas que, na verdade, você desloca aquilo para um contexto de uma pandemia, né, para minimizar o problema, você não minimizou o problema. Né? As pessoas continuaram morrendo. Não é o fato de você dizer que as pessoas estão bem. Esse foco no número de recuperados, ele é assustador. O nosso ministro interino foi numa reunião internacional de líderes e ele não falou que nós tivemos 100 mil mortos. Ele falou que nós tivemos não sei quantos milhões de recuperados. Isso é um problema, porque há algum tipo há um tipo de preocupação, sim, com as pessoas que estamos perdendo. Mas as que estão sendo recuperadas são vitórias. Isso ninguém desmerece. Mas a pandemia inerentemente aponta isso. Se você tem 95% de pessoas que conseguem se recuperar, então você vai ter um número muito maior de recuperados. Agora, você não pode... Parece o gol do Oscar, né? Pode parecer uma metáfora ruim, mas parece o gol do Oscar, né? Olha, a gente tomou 7 gols da Alemanha, mas teve aquele gol do Oscar, né? Pô, que coisa linda. Naquele momento, a gente até desconsidera os outros 7 que a gente tomou. É difícil, né? É difícil. Um momento complicado. Não. Tem um comentário aqui, Arnaldo, você falando aí sobre várias... pontuando essas divisões, tem um comentário aqui do Carlos Eduardo Barcelos, ele diz: verdade, os números não mentem. A Globo, e aí eu vou chegar na pergunta lá, alarma com números exagerados e os cartórios dizem outros. É uma clara divisão de pensamento, de enfrentamento a essa nova realidade, essa divisão que o senhor fala, professor? E incluir também a emissora de TV que é culpada pelas mortes, uma espécie de um ataque a um determinado canal.
Como é que o senhor vê essa questão também? É muito interessante, né? Porque os meios de comunicação, eles também não são neutros. Se falar Sim. que os números são neutros, também não são. Você pode interpretar um problema enfatizando uns números e não outros, né? Que é o que a gente tem feito aqui. A gente tem o governo federal tem tentado enfatizar o número de recuperados. E isso aí virou uma espécie de escalada, né? Começa com o governo federal, que passa a divulgar, depois tentou tirar do site do Ministério da Saúde a informação do número de mortes, foi escondendo, e aí as pessoas começaram a se perguntar quantos são os recuperados. Isso chega um momento que em junho, aqui em Campos, a prefeitura passou, eram tantas as perguntas, todo dia, né? Quantos são os recuperados? Quantos são os recuperados? Que em junho a prefeitura, para economizar trabalho, passou a responder isso, né? Agora, a gente tem um detalhe aí, né? Eu discordo desse ponto de que há uma divergência, a Globo mostra números que são distorcidos. Eu acho que os números são distorcidos, sim, para baixo. Ao que tudo indica, né? E a perspectiva de especialistas do ramo é que os números são distorcidos para baixo. Por um motivo simples: a gente não tem testagem suficiente. A gente não conseguiu implementar uma política de testagem, como outros países fizeram. Testagem intensa. Não só a testagem, mas a testagem e o acompanhamento das pessoas para impedir que um paciente positivo saia contaminando outros, né? Então, isso aí é um detalhe crucial nesse debate que a gente está travando, né? Os números não são neutros e eles têm sido disputados, né? É muito ilusório acreditar que os números são assim, fato. Não, esses fatos eles são apresentados, eles são criados e eles legitimam certas atitudes. Então, há uma disputa que atravessa isso, inclusive sendo marcada pela distorção dos dados. Então, há uma arte de você distorcer os dados. E esses dados têm sido distorcidos não para aumentar. Ao que tudo indica, eles têm sido distorcidos para diminuir, como se isso fosse criar um impacto menor na vida. Se a gente não olhar para o problema, ele se resolve sozinho, né? Tem uma questão interessante, eu acho que eu toquei nisso um pouco atrás, que é a ideia de que a crise ela não afeta as pessoas de maneira igual, né? Não afeta de maneira igual mesmo. E se você for pegar alguns dados que têm sido produzidos, por exemplo, no estado de São Paulo, etc., você vai ver quem são as pessoas que estão sendo contaminadas e estão morrendo hoje, né? Como é que chega o vírus no país? O vírus chega de avião, né? O vírus chega com as parcelas mais abastadas da população, fazendo turismo, se contaminam, né? Então você tem ali um vírus que chega ali pelo Leblon, chega em Higienópolis, ele vem por ali. Porém, é importante lembrar quem foi a primeira pessoa que morreu no estado do Rio. Foi uma mulher que trabalhava numa casa, ela era faxineira, ela trabalhava na casa do Leblon, foi contaminada por sua patroa, a patroa não morreu e ela foi morrer na periferia da cidade, né? Então, essa doença hoje, ela atinge de modo desigual a população, né? Existe uma parcela da população que pode fazer isolamento social, que pode se proteger, e existe uma ampla parcela que não pode. Mais ainda, existem as condições de vida prévias, né? Condições sanitárias, condições de acesso ao sistema de saúde. Isso tudo vai desencadear uma discrepância muito grande sobre quem está sendo mais atingido e quem está morrendo mais hoje. Os mais pobres, eles estão sofrendo diretamente com o problema do coronavírus, de um modo mais intenso, né? A situação que chega atingindo as camadas mais ricas, ela passa rapidamente a ser um problema dos mais pobres, né? E são os mais pobres em todos os sentidos, tanto aqueles que estão ficando doentes, quanto aqueles que estão perdendo renda, né? Por mais que tenha auxílio emergencial, teve muita gente que perdeu renda. E um outro ponto, enquanto isso tudo acontece, existe uma parcela da população que foi atingida, que não viu assim a sua renda diminuir. Então, na Folha mesmo, eu vi publicado
um artigo em que se falava do aumento, eu não recordo agora o número, mas era um aumento substancial na compra de carros de luxo da marca Porsche, né? Os Porsches começaram a ser vendidos bem mais no Brasil ao longo da pandemia. E aí, o que isso está revelando? Está revelando que teve gente que conseguiu lucrar, né? Teve gente que conseguiu lucrar muito, né, nesse período. Enquanto teve gente que empobreceu, teve gente que perdeu emprego, e que foi a grande parte da população, né, você tem uma minoria, mas muito minoria mesmo, que enriqueceu. Então, esses impactos é que eles vão marcar a forma como a gente vai sair disso tudo. Esse novo normal. A gente fala no novo normal, como é que a gente vai sair depois. O Arnaldo falou de que no início se acreditava que a gente ia sair renovado, com a perspectiva melhor. Eu sempre achei muito suspeito isso, né? Porque a crise, ela agrava problemas, né? Ela agrava questões. Então, esse termo mesmo, novo normal, ele surge, não é agora, isso aí surge há mais de 10 anos atrás. Esse novo normal, ele foi criado por um CEO, né, para classificar o que viria depois da crise da bolha imobiliária, né? E aí agora a gente pegou e se apropriou desse conceito e ele ficou assim uma coisa muito conhecida, né? Agora, o que é esse? O que virá depois? É muito difícil falar sobre o que fazer futurologia, né? É difícil, mas o que a gente tem de certeza é que as nossas desigualdades sociais foram aprofundadas, né? Isso aí já ficou evidente logo no início. Os mais ricos enriqueceram. Quando eu estou falando de mais rico, é bom frisar isso. Eu não estou falando de quem ganha 10 mil reais, não. Eu estou falando de mais rico, é aquele cara que tem um dinheiro que você não consegue calcular, né? Esse pessoal aí enriqueceu mais, né? É aquele pessoal que você não vai encontrar ali na esquina. Esse pessoal enriqueceu mais. E os mais pobres empobreceram. E a classe média diminuiu. A classe média perdeu renda, né? Então, isso aí a gente vai ter que enfrentar mesmo após a vacina. Esses efeitos vão reverberar ao longo de um bom tempo. A gente tem impactos diversos. A gente salientou ao longo da crise os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas a gente não resolveu nenhuma delas, né? Ficou evidente, por exemplo, que o SUS, a gente deve recordar isso, o SUS estava sendo massacrado. O SUS era um negócio que tinha que acabar, que é um negócio que não funciona, tá. Havia um clima muito bélico em relação ao SUS. E aí, quando começa a pandemia, o SUS se revela como aquilo que funcionou, né? Se a gente conseguiu tratar pessoas, etc., a gente deve isso ao nosso sistema de saúde, que poderia, inclusive, ser melhorado, né? Deveria ser melhorado. Mas aí se mostrou que aquele sistema de saúde público, ele tinha uma importância, e que outros países não tinham esse sistema capaz de acolher e tratar as pessoas. Então a gente começou a ver essas questões, mas a gente não investiu mais no SUS, né? A gente não pensou em políticas públicas a longo prazo. A gente teve uma atitude ali a gente não tem ainda definido o que vai ser, né? A gente só tem a certeza de que teve um estrago financeiro enorme, e uma perda humana incalculável, né? Isso aí significou mais do que Guerra de Canudos, né? Algumas outras pessoas já elencaram os grandes eventos trágicos para mostrar como que a pandemia foi mais cruel com relação ao país. E você vai ter famílias que vão carregar essa memória, né, de que foi na pandemia que se perdeu um pai, que se perdeu um irmão, né, filhos, né, porque também não há nenhuma certeza sobre quem vai morrer. Não existe, olha, fulano é grupo de risco, né? É um vírus que tem uma atuação muito peculiar, porque pessoas apontadas como grupo de risco, a pessoa tem mais de 70 anos, é diabética, ainda tem problema cardíaco, ela tem aquilo, sofre um pouquinho, né? 3 semanas depois ela está bem. E você tem uma pessoa sadia, jovem, etc., tal, que vai a óbito, né? Então é difícil, as famílias vão ficar marcadas depois disso, né? Então você tem um impacto tanto estrutural, em termos econômicos, quanto um impacto que vai ser da ordem afetiva, né? Da ordem familiar. Então a gente vive um momento histórico, né?
Não que isso seja bom, mas é um momento histórico, né, que daqui a 20, 30 anos, a gente vai lembrar do que aconteceu agora. A gente não vai ser uma coisa menor, a gente vai guardar as recordações disso. Arnaldo? Nogueira, acho que está na hora de ir intervalo. Sim, justamente, 8h32. A gente faz um breve intervalo aqui, professor, rápido, para você que está em casa nos ouvindo também. E, na sequência, a gente volta e fala mais ainda sobre política e esse tabuleiro eleitoral, é isso, Arnaldo? Sobre esse cronograma da educação, professor, também seria... Também, a gente vai ter continuidade, a gente concluir essa pauta da educação e depois a gente entra no campo político. Tá ótimo, então, perfeito. Também a opinião do professor e é sempre bom a gente detalhar aí essa questão do embasamento, evidentemente, de que ele comenta sobre aquilo que ele conhece. E com dados reais. Você nem falou do porquê que a Terra é quadrada também, professor. São... Terra é quadrada, né? Terra é plana, né? Plana. Desculpa aí aos terraplanistas, por que a Terra é plana? Bom, são 8h e... Engraçado, essa semana, Arnaldo, eu gosto muito desses fenômenos aí da astrologia, né? Sou apaixonado pelo céu. Lá na roça a gente vê muito bem, visualiza muito melhor, né? O céu estrelado quando pode. E, rapaz, de repente essa semana passou aqui um conjunto de luzes assim enfileirados. Era por volta de 7h da noite, 8h. Ainda bem que eu não vi sozinho, chamei os meninos, a esposa. Mas depois a gente pesquisou na internet, não era nenhum fenômeno do planeta, da Terra plana, não. Era uma espécie de lançamento múltiplos aí desses satélites de comunicação. Enfim, vamos em frente. São 8h37. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você pode fazer o seu exame de PCR e de sorologia no Plínio Bacelar. Basta consultar o seu médico e para mais informações, ligue 2726-6000. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança